Olá, queridos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nós estamos presenciando um conflito que começou desde o ano passado, envolvendo Israel e os árabes, e começou com uma guerra entre Israel e o Hamas. Mas agora o Irã resolveu entrar na guerra, e de sorte que o Irã ele atacou Israel há 2 dias atrás, e nós estamos presenciando então um conflito ali no Oriente Médio, e a tensão mundial ela está grande. Isso está grande, e o que não falta, como sempre, são especuladores da teologia dizendo que já estamos vivendo no tempo do fim, que já estamos aí às portas da Terceira Guerra Mundial, e outros até se aventuram a dizer que a Terceira Guerra Mundial já começou. E existem mesmo aqueles, como eu já estou falando, que especulam e até asseguram que a guerra de Gog e Magog contra Israel já está em andamento, ou seja, já iniciou. Ora, a guerra de Gog contra Israel ela está registrada nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. Eu já fiz um vídeo há alguns meses atrás falando sobre Gog contra Israel. E aqui eu quero só ventilar de forma rápida como é que se deve entender e para quando é esta guerra de Gog e Magog contra Israel, ou a guerra de Gog contra Israel. Aqueles, dentro do judaísmo, no Talmud, a gente vê que os judeus eles especulam que Gog invadirá Israel algum tempo antes da manifestação do Mashiach. Ainda outros rabinos dizem que Gog atacará Israel no período do governo do Mashiach. Ainda outros rabinos são da opinião de que Gog se levantará contra Israel após a era messiânica, ou seja, após o reinado do Mashiach. É bom lembrar que esse último ponto de vista ele é defendido pelo autor do livro do Apocalipse. Ele ali deixa bem claro que a profecia descrita por Ezequiel nos capítulos 38 e 39 sobre Gog se levantando contra Israel, ela terá lugar só após o milênio. Só você ler os capítulos, ou o capítulo 20 do livro do Apocalipse. E você vai ver que, passado o milênio, Satanás será solto do abismo e sairá a enganar mais uma vez as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, e ele as ajuntará em batalha contra os santos. Ok? Aqui só fazendo uma observação, irmãos, que na ótica do livro do Apocalipse, aquela batalha, a última que é denominada de Gog e Magog, que sitiará a cidade santa e o arraial dos santos, os santos ali em questão é a igreja. Ok, meus irmãos? Eu quero só fazer esta observação. No livro do Apocalipse, os santos que são atacados por Gog é a igreja. Professor, mas ali não é a nação de Israel? Pode até ser a nação de Israel, ok? Não estou negando isso. Só que ali é o Israel espiritual. Caso esteja em foco ali a nação de Israel, mas é a nação de Israel convertida a Cristo. Então nós temos um Israel espiritual que faz parte da igreja, que compõe a igreja, que é a igreja. Ok, queridos? Eu quero deixar esta nota aqui explicativa para os senhores, ok? Vamos lá, mas a pergunta nós estamos presenciando
esta guerra que se inicia entre Israel e o Irã, que é um inimigo figadal de Israel. É um dos principais inimigos. E como eu já falei, há mesmo aqueles que especulam que a profecia de Gog, ela de fato iniciou. Ela iniciou e dizem que Gog exatamente ele virá do mesmo lugar de onde vem o Irã. Ok, queridos? Agora a pergunta é o seguinte, para os senhores e senhoras. Podemos realmente afirmar que a profecia de Ezequiel, que fala sobre Gog contra Israel nos últimos dias, já está se cumprindo ou já deu início essa profecia? Será que realmente aquilo que Ezequiel descreve nos capítulos 38 e 39, de Gog invadindo a terra de Israel com um grande exército, com muitos aliados para destruir a nação de Israel, será que nós já estamos vivenciando a profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39? Esta é a pergunta, queridos. E foi para isso que eu propus fazer este vídeo. E eu aproveito aqui para pedir o teu like, faça comentários, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e ajude-me a propagar a palavra de Deus, este estudo que eu faço, ok? Vamos lá. A profecia de Gog já está se cumprindo? O que estamos presenciando, o conflito entre Israel e Irã, é um cumprimento da profecia de Ezequiel? Meus irmãos, aqui eu digo para os senhores, não é. Como é, professor? Não é. Eu sei que existe até muitos pastores dizendo que a profecia de Gog já está se cumprindo, até muitos rabinos, mas eu quero lhe dizer que não é, irmãos. Não é. Não é. Veja bem, queridos, quando você vai analisar a profecia de Gog lá em Ezequiel, capítulos 38 e 39, se você ler com bastante atenção, você vê que Gog se levantará contra Israel num período em que o templo já estará construído. Repito, se você analisar bem direitinho a profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39, você vai ver que Gog invadirá Israel quando o templo já estiver construído. Gog invadirá Israel depois que Israel tiver sido tirado dentre todas as nações, depois que Israel passar um bom tempo de paz na sua terra, servindo a Yahvé com sacrifícios, com tudo aquilo. Essa era a perspectiva do profeta Ezequiel quando lançou esta profecia. Então nós não podemos, de forma alguma, entender que a profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39, já está se cumprindo. Por quê? Porque quando Gog começar a invadir Israel, o templo estará de pé. O templo estará de pé e nós não vemos ainda este templo de pé, queridos. Ok? Essa é uma das razões porque eu não consigo ver o cumprimento de Ezequiel 38 para o atual momento. Aí você poderá agora dizer, mas professor Nathaniel, mas muitos estão ensinando que o atual conflito é um cumprimento daquilo que Jesus falou em Mateus 24. Vamos lá? Vamos ler aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Isso aqui é um dos sinais dos fins dos tempos, ok? E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério ou necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Meus irmãos, alguns já estão até fazendo vídeos e fazem exatamente da leitura que fizemos em Mateus 24, versículos 6 a 8, e eles dizem que, então, essa predição de Jesus Cristo já está em curso, ou seja, já começou a se cumprir. Ora, queridos, eu quero aqui dizer para os senhores que isso é uma desonestidade. Dizer que as palavras de Jesus, o que Jesus falou? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Os irmãos, isto é infantilidade. Pegar esse texto bem aqui e aplicar aos dias atuais. Porque, veja bem, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, eu quero dizer para vocês que, além disso sempre ter existido no decurso de toda a história da humanidade, eu quero lhes dizer ainda que isso que foi predito por Jesus, isso tudo já teve seu cumprimento ali antes da queda de Jerusalém por Roma. Antes que Roma destruísse Jerusalém e o templo em 70, tudo isso que Jesus foi predito, falsos profetas, falsos cristos, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares, tudo isso já teve o seu cumprimento ali no primeiro século, antes da queda de Jerusalém. Como, professor? Exatamente, queridos. Exatamente isso. Tudo isso já teve seu cumprimento ali no primeiro século, antes da queda de Jerusalém. Se você tiver a obra de Joséfo, chamado Guerras, ou Guerra dos Judeus, você vai ver que Joséfo ele diz que houve falsos profetas, falsos anunciadores, dizendo que o tempo estava chegando. Muitos diziam que era o Messias. Joséfo ele fala disso. Muitos diziam que ali haviam alguns falsos judeus, ou melhor, falsos profetas, vindo do judaísmo, dizendo que era o Messias prometido, que era o profeta prometido para livrar Israel das mãos de Roma. E ainda de acordo com Joséfo, ele diz que muitos reinos se levantaram contra outros reinos. Joséfo ele descreve que havia também nações contra nações se levantando. Tudo isso que Jesus prediz aqui, Joséfo ele registra como fato histórico ali antes da queda de Jerusalém. E eu quero ainda acrescentar para os senhores que, de acordo com o ponto de vista crítico-liberal, o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, quando foi escrito, que segundo eles foi escrito entre os anos 80 e 90 da era cristã, tudo isso que Jesus descreve já era história, já era fato. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas apenas eu quero lhe dizer o seguinte, que tudo isso que Jesus aqui descreve, com exceção da sua vinda, lembre-se disso, tudo isso que Jesus descreve no capítulo 24 de Mateus, com exceção de sua vinda em glória, tudo isso já teve o seu cumprimento no primeiro século, queridos. Professor Nathaniel, mas nós não podemos ver uma profecia dupla, ou seja, uma coisa já se cumpriu historicamente e profeticamente ou futuristicamente poderá se cumprir? Podemos. O Dr. Russell Norman Champlin, ele toma mais ou menos este posicionamento, o que eu acho sábio da parte dele. Champlin, ele sempre procura conciliar o que já aconteceu com o que acontecerá. E eu sigo mais ou menos esta linha de pensamento. Eu não tenho problema nenhum, queridos, em transferir para o futuro a predição de Jesus.
Agora eu quero lhe dizer o seguinte, e você pode até bater palmas agora e dizer, opa, professor, então já que o senhor consegue ver um cumprimento no passado e outro no futuro, então é plausível nós vermos que as guerras que estão acontecendo agora, principalmente esta guerra entre Israel e o Irã, ela poderá estar cumprindo a predição de Jesus quando ele diz, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Professor, então por que isso não poderá estar se cumprindo? Eu vou lhe dizer por quê. Você lembra o que eu falei há pouco? Que não podemos estar presenciando o cumprimento do capítulo 38 de Ezequiel e 39 sobre a guerra de Gog contra Israel? Além de muitas razões, existe uma pela qual o que está acontecendo entre Israel e Irã não cumpre a profecia de Ezequiel 38 sobre Gog contra Israel. Por quê? Você lembra que eu disse que quando o livro de Ezequiel é analisado de forma minuciosa, quando chegar o tempo de Gog invadir Israel, isso acontecerá depois que Israel já tiver sido tirado dentre todas as nações. Aí você pode dizer, mas já foi. Sim, só que Israel estará gozando de um período longo de paz. E outra, Israel estará servindo a Deus com os sacrifícios estabelecidos pela Torá. Em outras palavras, o templo já estará reconstruído. E esse templo ele ainda não existe hoje. Eis a razão por que essa guerra do Irã não cumpre nem de longe a profecia de Gog contra Israel no capítulo 38 de Ezequiel. Por semelhante modo, eu digo para você que o que Jesus predisse aqui em Mateus 24, eu vou ler de novo, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Prossegue, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Isso aqui não está se cumprindo, ou seja, o que estamos presenciando não é um cumprimento desta profecia. E por quê? Pela mesma razão que eu já falei sobre Ezequiel, porque o templo de Jerusalém não está edificado. Professor, mas quando Jesus proferiu isso aqui, ele visualizava nesta época o templo também? Sim. Você vê que a profecia dele começa com a observação espantosa dos discípulos acerca da estrutura do templo. Veja bem, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, olha lá, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim o quê? Não é o fim do templo. Não é o fim da cidade de Jerusalém. O que o autor está dizendo aqui é que, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim o quê? O fim do templo, porque ele aqui começou dizendo, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, Jesus profetizou o quê? O fim do templo. E os discípulos disseram, e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? O que ele falou sobre o templo, sobre o fim do templo. E que sinal haverá da tua vinda, agora da vinda de Cristo, e do fim do mundo. Então, aí Cristo diz, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Você pode até dizer, não, professor, mas aqui ele está falando não é o fim do mundo. Podemos incluir isso? Podemos. Mas você não pode tirar daqui o fim do templo, porque Jesus profetizou o fim do templo. E o que Jesus está dizendo é que antes do fim do templo, antes de o templo ser destruído, haverá o quê? Guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, das dores de parto do Mashiach. É isso que Jesus tem em mente. Mas lembre-se que quando estiver acontecendo isso, o templo ainda estará de pé, e eu vou lhe provar isso, como eu estou lhe provando. Vamos aqui ver como o templo ainda estará de pé. Vamos continuar a leitura. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui eu aproveito para lhe dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim o quê? Até o fim da perseguição. Contra quem? Contra a igreja. A igreja, ela passará pela grande tribulação. Daí é que Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim destas coisas será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu quero lhe dizer que esta profecia da pregação do evangelho, ela também já teve o seu cumprimento nos dias do apóstolo Paulo. Paulo, ele testemunha, mesmo na sua época, que o evangelho já tinha sido pregado a todas as nações que estão debaixo do céu. É isso que o apóstolo Paulo diz. Agora vamos ver a questão do templo. A questão é, mas o templo, quando essas guerras estiverem acontecendo, predito por Jesus, o templo dos judeus existirá ou não existirá? Vamos lá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Meu irmão, o lugar santo aqui é exatamente o templo. O lugar santo aqui, e isso os dispensacionalistas dizem, o lugar santo aqui é exatamente o santuário, o templo dos judeus. A abominação desoladora, de acordo com a opinião dos dispensacionalistas, essa abominação desoladora é uma imagem, uma estátua do anticristo que será colocada dentro do templo dos judeus. Dentro do templo dos judeus. Professor, mas existe outra variante? Existe. Lucas, ele faz com que o lugar santo seja a cidade de Jerusalém, a terra santa. E a abominação desoladora, de acordo com Lucas, é os exércitos romanos que cercarão e marcarão presença no lugar santo, que é a terra santa. Essa é a versão de Lucas. Ok, queridos? Então, agora vamos lá. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Meu irmão, eu quero lhe dizer o seguinte, até aqui, nós não vemos ainda a destruição do templo. O templo ainda está de pé. E por que eu sei? Por causa disso aqui, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quer você entenda esse lugar santo como o próprio templo de Jerusalém, quer você entenda este lugar santo como a própria terra santa, eu quero lhe dizer que Jesus, quando profetizou isso aqui, até este momento aqui, o templo ainda não tinha sido destruído. Na profecia de Jesus aqui, o templo, até esta altura aqui da profecia, ainda não tinha sido destruído. Então, queridos, eu quero lhes dizer que esta é uma das razões porque eu não aceito e não consigo ver e não comungo desta ideia de que já estamos vivendo o tempo do fim. Bom, podemos estar vivendo o tempo do fim, ok. Agora, dizer que as profecias de Ezequiel 38 e 39 já estão se cumprindo e dizer que a predição de Jesus em Mateus 24
e os versículos 6 a 8 já estão sendo seu cumprimento nesta guerra entre Israel e Irã, isso é viajar fora das páginas da Bíblia Sagrada. Repito, os que dizem que a predição de Jesus, quando Jesus disse havereis, vou ler aqui, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então, os que dizem que essas palavras de Jesus já estão se cumprindo, desculpem aqui pela franqueza, são analfabetos bíblicos. Como professor, desculpe pela minha franqueza, meu irmão. Desculpe mesmo, mas isso é analfabetismo bíblico. Professor, mas o meu pastor ensina isso. Ele precisa ler a Bíblia e entender. Ele precisa estudar a Bíblia e entender. Nenhuma profecia da Bíblia Sagrada, repito aqui, não tenho medo de errar, nenhuma profecia da Bíblia Sagrada está se cumprindo no momento. A guerra que estamos presenciando entre Israel e Irã não está cumprindo o que se lê em Ezequiel capítulo 38 e 39 sobre a guerra de Gog contra Israel. Muito menos é um cumprimento das palavras de Jesus em Mateus 24, 6 a 8, que fala sobre guerras, rumores de guerras. Não. O que Jesus predisse, mesmo eu concordando com o ponto de vista futurista para a interpretação, mesmo assim, meus queridos, não cumpre. O que está acontecendo não cumpre, por dois motivos, pelo menos. Primeiro, que quando Jesus profetizou isso aqui, antes, ou melhor, essas guerras e rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares, quando isso estiver acontecendo, na profecia de Jesus, o templo estará de pé. Estará de pé. Primeiro porque, historicamente, quando isso aconteceu na história, no primeiro século, quando essa profecia de Jesus teve seu cumprimento, no primeiro século, o templo ainda estava de pé, o templo ainda não tinha sido destruído pelos romanos. É só você ler Flávio Joséfo, ok? Da mesma forma, é a visão profética. Quando essa profecia de Jesus tiver o seu cumprimento, ó queridos, o templo dos judeus estará de pé. Estará de pé. Então, é por isso que essa predição de Jesus não pode estar se cumprindo, porque o templo ainda não está de pé. Não está de pé. Outra coisa, aqueles que estão alardeando, eita, Jesus está voltando, preparem-se, irmãos, Jesus pode vir a qualquer momento. Meu irmão, isso é um discurso falacioso, mentiroso, isso é um discurso carente de textos bíblicos. Jesus não virá hoje, isso aqui eu lhe afirmo, sem medo de errar, Jesus não virá hoje. Como é, professor? Jesus não virá hoje, meu irmão. E lhe digo uma coisa, esse vídeo que eu estou gravando bem aqui, ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, você vai ouvir este vídeo. Tá? E eu poderia até ainda não estar, eu poderei não estar mais aqui na Terra. Mas uma coisa eu lhe digo, Jesus ainda não terá voltado. Professor, não diga isso. Digo sem medo de errar. Jesus não vem hoje e daqui a um ano Jesus também não virá. E daqui a um ano Jesus não virá. E eu sei por que ele não virá, queridos. Porque antes da vinda de Jesus Cristo é necessário que se manifeste o anticristo, e ele ainda não se manifestou. Antes da vinda de Jesus Cristo é entendido que o anticristo fará uma aliança que durará, entenda a expressão, o anticristo fará uma aliança que durará 7 anos. Do ponto de vista profético, é isso. Do ponto de vista histórico, quem fez aliança com os judeus foi Antíoco IV Epífanes. Mas do ponto de vista profético, antes que Jesus venha, o anticristo ele fará uma aliança com a nação de Israel. Ele será recebido pela nação de Israel como o verdadeiro Messias.
E nada disso aconteceu, meus queridos. Como não aconteceu, eu aqui lhe asseguro que Jesus não virá hoje e nem daqui a um ano. Isso aqui eu lhe digo sem medo de errar, meu irmão. Professor, você pode ter certeza. Você pode ter certeza, é um equívoco, é um erro. Eles estão te iludibriando, eles estão te enganando. Aqueles que dizem que Jesus pode vir a qualquer momento, que pode vir até hoje, eles estão te enganando. Essa é a verdade. Eu tenho que falar claramente. Se alguém não tem coragem, eu tenho coragem de dizer. Aqueles que dizem que Jesus pode vir até hoje, tá entendendo? Eles estão te enganando. Repito, eles estão te enganando. Jesus não virá sem que antes o anticristo se manifeste. O arrebatamento da igreja, que acontecerá quando Cristo vier em glória para reinar aqui por 1000 anos, este arrebatamento da igreja, ele só acontecerá depois da manifestação do anticristo. É só depois da manifestação do anticristo. Professor, mas existe um texto para isso? Existe, eu vou te mostrar bem aqui. 2 Tessalonicenses, vamos lá. Capítulo 2, leiamos. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ó, aqui está em foco duas coisas. Ó. Vinda de Cristo dos céus para a terra, para reinar por 1000 anos aqui. E o que mais? E pela nossa reunião com Ele. E veja que Paulo coloca na ordem. Os pré-tribulacionistas colocam o arrebatamento 7 anos antes da vinda de Cristo. Ou seja, eles colocam o arrebatamento antes da vinda de Cristo, como um acontecimento que precede a vinda de Cristo por 7 anos. Veja que isso é uma distorção bíblica, mas olhe bem a ordem como Paulo coloca vinda de Cristo e arrebatamento. Olha, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ó, primeiro, e pela nossa reunião com Ele. Essa reunião com Cristo, irmãos, ela segue a vinda de Cristo dos céus para a terra. Esta reunião aqui é uma outra forma de Paulo estar falando do nosso encontro com Cristo, do arrebatamento da igreja. É isso que Paulo tem em mente. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Por dia de Cristo aqui, entenda, a parousia, a manifestação gloriosa e visível de Cristo, conforme nós temos em Apocalipse 1:7, que diz que ele virá e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Esse dia de Cristo aqui é o dia da vinda de Cristo para reunir os seus eleitos, a sua igreja dos 4 cantos da terra. A ordem dos acontecimentos é, primeiro, Cristo sai dos céus, irmãos. Segundo, Cristo envia os seus anjos com rijo clangor de trombeta, conforme nós temos em Apocalipse, capítulo 24, versículos 29 a 31. Cristo sai do céu, envia os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os eleitos da igreja dos 4 cantos da terra. Aí o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, diz que nós não precederemos os que dormem, mas seremos juntamente com eles arrebatados em nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Isso acontecerá quando? Quando Cristo vier dos céus para reinar aqui por 1000 anos. Seremos arrebatados para quê? Para morar no céu? Não, mas para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde é que o Senhor estará para sempre? Aqui na terra, meus irmãos. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, não vou me alongar, apenas estou aproveitando para te falar isso. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim o quê? A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. É isso que Paulo tem em mente, conforme ele descreveu no versículo 1. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia por parte de quem? Da igreja. Antes que Cristo venha, haverá uma apostasia grande no seio da igreja. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meus irmãos, aqui é mais uma prova de que quando Cristo vier, ouçam bem, quando Cristo vier, o templo dos judeus estará de pé. Quando aquelas guerras ali descritas por Jesus em Mateus 24 acontecerem, o templo dos judeus
estará de pé. Ok? Então, nós não podemos de forma nenhuma admitir, nós não podemos comungar dessa ideia de que essas guerras que estão acontecendo agora é um cumprimento das predições de Jesus. Nem de longe, meus irmãos, nem de longe. É preciso que estude com mais atenção a Bíblia Sagrada. Prossigamos. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo se manifeste. O que é que detém a manifestação do anticristo? Muitos dizem que é a igreja, muitos dizem que é o Espírito Santo. Eu não tenho problema em admitir que é o Espírito Santo ou a igreja, ou os dois juntos. Agora, uma coisa que fique bem claro, que a retirada do meio daquele que está detendo a manifestação do anticristo pode significar qualquer coisa, menos a retirada da igreja para o céu antes da grande tribulação, antes da manifestação do anticristo. Por que eu sei? Porque o apóstolo Paulo mais atrás já deixou bem claro que a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então eu sempre tenho isso como regra. Eu parto sempre daquilo que está claro para o que não está tão claro. E aqui não está claro quem é que está detendo, mas está muito claro nas palavras de Paulo que a igreja será perseguida pelo anticristo. Está muito claro nas palavras de Paulo que Cristo só virá e a nossa reunião só acontecerá com ele, conforme descrito no versículo 1, depois que haver apostasia e se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Isto está claro, meus irmãos. Então eu não posso partir do que está obscuro para o que está claro. É o contrário. Nós temos que partir do que está claro para o que está obscuro. Porque já o mistério da iniquidade opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, meus irmãos, eu iniciei o vídeo e vou fechar ele agora, dizendo para vocês, mais uma vez, a guerra que está acontecendo entre Israel e Irã, ela não está cumprindo nem a profecia de Ezequiel sobre Gog contra Israel, e muito menos está cumprindo as predições de Jesus, quando ele dizia: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando Jesus diz ainda não é o fim, ele está incluindo ali o que? Não é ainda o fim do templo e nem é o fim do mundo, meus irmãos. E por que eu sei que Jesus está incluindo ali no fim, o fim do templo? Porque foi isso que ele começou a descrever para os discípulos, o fim do templo. Quando ele diz, não ficará pedra sobre pedra aqui. Ora, o templo só será destruído, de acordo com a profecia de Jesus, depois do levante das nações. É somente depois de houver guerras, é somente depois de nação se levantar contra nação, reino contra reino, é somente depois de houver fomes, pestes e terremotos em vários lugares é que a destruição do templo, a vinda de Cristo e o fim do mundo, ou fim das eras, terá lugar. Repito, essas três coisas, fim do templo, vinda de Cristo e fim do mundo, só acontecerão depois do levante das nações, depois que reino contra reino se levantar, depois que houver fomes, pestes e terremotos. Então não sejamos crianças, queridos, não sejamos crianças. Não é porque se ouve falar em guerras, não é porque há terremotos, não é porque há pestes, que a gente agora vai andar propagando essas meninices e olha, as profecias estão se cumprindo, olha o que Jesus falou está se cumprindo. Meu irmão, deixe de ser criança. Estude a Bíblia Sagrada, cresça na graça e cresça no conhecimento. Deixe de ser criança. Nada do que está se cumprindo é cumprimento profético. Professor, mas o senhor está negando que a Bíblia contém a profecia. É você que está dizendo, eu não estou negando. O que eu estou lhe dizendo é que nada do que está acontecendo agora, por mais grandioso que seja,
é cumprimento profético. Nada. Repito, quando a profecia de Ezequiel 38 sobre Gog contra Israel tiver acontecendo, quando ela vier a se cumprir e quando a predição de Jesus sobre guerras, rumores de guerras, tiver também o seu cumprimento, é necessário que o templo dos judeus esteja de pé. E como o templo dos judeus ainda não está de pé e faz parte da profecia, eu não posso de forma nenhuma concordar com essa interpretação, eu vou chamar aqui esdrúxula. Não posso concordar, ok? Meus irmãos, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você gostou da explicação, compartilhe este vídeo. Se inscreva no meu canal, tá bom? E que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.